Olá! Continuando a nossa pequena introdução sobre porcentagem. Bom, se você já assistiu o vídeo 1, que está aqui no link da descrição, ou então se você não assistiu, clique aqui para que você possa ver o comecinho, tá? Um vídeo de 3 minutos, bem rápido. Mas se você já assistiu, vamos entender então com um exemplo bem prático, muito próximo do real, o que é porcentagem. Porcentagem é comparação com 100. Olha só, o metrô de São Paulo, né, atende aproximadamente 4 milhões de pessoas, é bem mais do que isso, por dia. Qual o percentual de pessoas em relação a São Paulo? Ou nesse caso aqui, a Grande São Paulo. Então, olha só, São Paulo, a Grande São Paulo, ela tem aproximadamente, já passou disso evidentemente, 20 milhões de pessoas, tá? E as pessoas que transitam no metrô, o número de passageiros são 4 milhões. Então eu vou comparar. Em números absolutos, é um número muito grande, 20 milhões, 4 milhões, fica mais difícil entender. Então a ideia é você comparar com 100. Você vai comparar com 100, ou seja, por 100. Vamos fazer o cálculo? Olha só o cálculo. Basicamente, eu vou sempre comparar uma quantidade, um valor, um tamanho, com todo e parte, tá? Então, o todo aqui, nesse caso, como eu vou comparar passageiros do metrô com São Paulo, tá? Então aqui, ó, São Paulo, os habitantes, tá? Eu vou comparar com o número de pessoas que transitam no metrô. Essa é a minha comparação. Tá legal? Essa é a minha comparação. Em que o todo, o total, são os 20 milhões. Ou seja, eu sempre vou equiparar o total a 100. Eu vou comparar com 100. Isto vale 100. Ora, se o todo vale 100, a pergunta é: quanto vale a parte? Ou seja, os 4 milhões. Então, nós vamos usar uma regra de 3. Tá? É muito simples. O que é uma regra de 3? Você tem proporcionalidade, é proporcional. O que é proporcional? Neste caso, para ficar bem simples, é a divisão do todo pela parte, é proporcional ou é equivalente, neste caso, à divisão do todo pela parte em relação a 100. Então, a gente transforma isso numa divisão. E o que é uma divisão? Uma divisão é representada na matemática desse jeitinho aqui, olha, uma fração, tá? A gente vai representar aqui com uma fração. Claro que minha linha reta aqui tá horrível, mas é a fração. Muito bem, ficar mais simples aqui, 100 sobre isso. Olha só, essa divisão é proporcional a essa divisão, é equivalente. Então, 20 milhões dividido por 4 milhões é proporcional, equivalente a 100 dividido por x. Daí você começa a resolver. Bom, olha só, gente. Dá para fazer de diversas formas. Eu vou fazer de uma forma que você consiga compreender e pode repetir em vários outros casos, tá? Então, neste caso aqui, eu vou simplificar. Ó, dividir 1000 em cima e embaixo é cortar 3 zeros. Dividir de novo 1000 em cima e embaixo também é cortar 3 zeros. E aqui, olha, ficou 20 dividido por 4, sobrou, né? 100 dividido por x. Então, 20 dividido por 4, eu creio que você sabe, vale 5. É proporcional, é equivalente a 100 dividido por x. Se eu dividir 100 por um número, que número vai dar 5? O que é que você acha que é? Então, vamos fazer o seguinte, olha. O x está dividindo, vai passar para o outro lado da equação, quem lembra? Multiplicando. Então, vai ser 5 vezes x, igual a 100. O x está multiplicando com 5, o 5 não é exatamente isso, mas você já gravou assim, né? X sobre 5. 100 sobre 5. Então, quanto é que vale o x? Quanto é que vale a parte? 20. 20 o quê? Por cento. Então, o que que eu tenho, na verdade? Eu tenho que a parte, a quantidade de pessoas que transitam no metrô todos os dias equivale a 20 em relação a 100, ou seja, 20%.
Então, transportando essa nossa ideia para cá, o que vai acontecer? 20% é o valor da parte. Como é que a gente pode entender isso? É o seguinte, como é uma comparação, por 100 seriam 20 a cada 100, 40 a cada 200, 60 a cada, e sucessivamente, até chegar em 4 milhões a cada 20 milhões, 8 milhões a cada 40 milhões. Entendido? Sempre a porcentagem é uma comparação com 100. Entendendo isso, você consegue resolver muita coisa, muito exercício, muito problema envolvendo porcentagem, que é a base da matemática comercial e financeira, que é muito cobrada em concurso, que serve para o seu dia a dia. Se você estiver interessado, eu vou deixar um link aqui na descrição, que você pode clicar e ir direto para a descrição de um curso que eu fiz sobre isso. Se estiver interessado, dá uma olhadinha lá e lá a gente conversa. Até mais!